Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a Roberta, em nome do Telesaúde, da UFSC, agradecer à Secretaria de Estado da Saúde pelo convite, junto com o Telesaúde, para a apresentação da nossa experiência aqui em Itajaí, na Univale, com o ambulatório de gestação de alto risco. Então, esse relato de experiência, ele vai trazer muito da gestão desse ambulatório, né, e da organização que a gente fez. Então, aqui no ambulatório, nós mantemos a coordenação entre eu e o professor Rodrigo Massaroli, com o apoio da Eneida e das enfermeiras Eneidas e Rafaela, que são enfermeiras obstetras, e que nos apoiam nessa gestão do ambulatório e na organização desse serviço. Eu sou, então, como a Roberta já me apresentou, eu sou enfermeira, doutora pela UFSC, especialista em enfermagem obstétrica e outras especialidades que culminam na minha atuação nos últimos anos em saúde da mulher, em saúde pública e principalmente em estudos epidemiológicos de mortalidade materna e mortalidade infantil, mas mais especificamente em cuidados da mulher para evitar a morte materna. Por essas experiências, fomos convidados aqui na Univale a organizar esse ambulatório de gestação de alto risco para cumprir um dos compromissos com o Planifica SUS, que era ofertar para a população da região todos os pontos de atenção da linha de cuidado materno-infantil. E o ponto que tinha mais conflitos e não tinha acesso para paciente era um ambulatório de gestação de alto risco na época. A Univale aceitou o convite da Secretaria de Estado da Saúde e, através de um convênio, em 2022, fim de 2022, nós iniciamos, então, um ambulatório para ofertar aqui para a região da Foz do Rio Itajaí, que contempla 11 municípios, mas nós aceitamos para estruturar, então, essa rede de alto risco regional, qualificando a atenção, principalmente nos protocolos, né, com qualificação do cuidado, com o fluxo. O AGAR, então, foi organizado junto com uma equipe multiprofissional para atender, então, eu trago aqui para vocês a nossa região, é uma região basicamente litorânea, composta por 11 municípios, com uma população de praticamente 700 mil habitantes, que, junto, né, nos meses de verão, esses municípios somam muito mais a população, por população flutuante de turistas e de veranistas. E para atender essa população, a gente precisava ofertar, então, esse ponto de atenção. O objetivo maior da universidade, junto com a Secretaria de Estado, era ofertar e realizar o manejo adequado das necessidades das gestantes, parturientes e puérpera, encaminhadas ao AGAR de acordo com o extrato de risco. Essas pacientes encaminhadas aqui para o AGAR, todas utilizam a estratificação de risco aprovada pela CIB, né? Construída pela SES e aprovada pela CIB, disseminada em uma resolução da CIB. Nós ofertamos aqui atividades assistenciais e de ensino e atividades de pesquisa e extensão. Então, a atividade assistencial é o nosso foco principal, mas junto com ela, com essa atividade assistencial, o nosso serviço é cenário de prática de graduação, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia e de nutrição. Os nossos alunos hoje, eles estão aprendendo a atender a gestante como equipe multidisciplinar. E isso modificou, inclusive, a visão dos nossos alunos com importantes depoimentos, como esse processo é diferente e como isso traz maiores benefícios para a paciente. As atividades de pesquisa e extensão, todos os cursos, eles estão hoje realizando pesquisas aprovadas no Comitê de Ética,
com os resultados do nosso atendimento para essa gestante. Tá? Toda assistência a essa gestante, ela é baseada no método de atenção continuada, que foi orientado pelo Albert Einstein, tem um manual, né, que a gente utiliza, que traz, então, essa metodologia de atendimento individual, sequencial e circuito. Todas as primeiras consultas dessas gestantes, que são agendadas através do CISREG, da regulação estadual, elas são agendadas para um profissional médico, mas no momento que ela chega no ambulatório, ela passa por esse circuito. Então, ela passa por toda a equipe multidisciplinar, ela é atendida por enfermeiros, médico, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo e nutricionista. A conduta, né, de recomendação também é a sistematização de um plano de cuidados, que desde o fim do ano passado, ele está sendo compartilhado com as unidades básicas de saúde através do telesaúde. Então, a unidade básica é orientada que toda paciente que vem ao H, ele já faça uma solicitação de teleconsulta, e através dessa solicitação, a gente devolve para ele o plano de cuidados daquele atendimento que a paciente teve aqui conosco no ambulatório. Então, esse ambulatório iniciou lá em 2022. A proposta inicial, quando a Secretaria de Estado nos chamou para propor, então, um projeto para que a Secretaria nos contratasse através de convênio, nós fizemos todo um planejamento. Esse planejamento inicial já foi todo baseado na metodologia do modelo de atenção a condições crônicas, orientados pelo Planifica SUS, e naquele momento a gente usou a própria planilha que o Albert Einstein, que é o nosso apoio de matriciamento dessa implantação, ele nos oferta uma planilha que já nos permite fazer cálculos de necessidades assistenciais para a demanda, né? Então, nós estimamos naquele momento, através do número de nascidos vivos do ano anterior, mais 10%, e calculando 15% disso, que é o que se diz que seria de gestante de alto risco. Naquele momento, nós tivemos uma estimativa de 1.851 gestantes para o atendimento. Todo o cálculo de necessidades financeiras, né, através de cálculos das necessidades assistenciais, foi feito em cima desse 1.851. Para esse atendimento, nós temos hoje 7 médicos obstetras, 2 enfermeiros, 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 fisioterapeuta e 2 nutricionistas. Quem tem acesso a essas planilhas de Planifica SUS podem observar que o nutricionista e o fisioterapeuta, pela necessidade assistencial, eles têm uma hora reduzida, de acordo com o número de pacientes. Nós teríamos que ter em torno de 20 horas semanais do fisioterapeuta e do nutricionista para atender essa demanda. Mas, como eu vou passar aqui para vocês, a nossa maior demanda hoje é diabéticas, hipertensas e obesas, a gente viu a necessidade de ter uma carga horária maior do profissional nutricionista pela demanda de pacientes que nós recebemos. Então, todos esses profissionais aqui, ó, são nossos profissionais, né? A enfermeira Rafaela, a enfermeira Sheila, a técnica Elisandra, a técnica Jaqueline, a nutricionista Caroline, né? A nutricionista Patrícia, a psicóloga Kathleen, a assistente social Bruna e a nossa equipe médica, né? A nossa fisioterapeuta Gelise, aí o doutor Gustavo, nosso médico obstetra, a doutora Carolina, da doutora Luíne, doutora Milene, doutora Laura, doutora Gisele e doutora Flávia. Essas 4 últimas, além de ser médicas gineco-obstétrica, elas também são fetólogas e então realizam os nossos ultrassons. Nesse mesmo espaço, e no momento que a paciente vem para o nosso serviço,
a gente já consegue ofertar para ela, para as pacientes que têm necessidade, né? O exame de cardiotoco, eletrocardiograma, se necessário, e ultrassom. Os ultrassons ofertados aqui no serviço, eles podem ser realizados com agendamento, ou eles podem ser realizados com necessidade. Então, no momento da consulta, se a médica avalia que há uma necessidade de realizar ultrassom, naquele momento ela vai realizar ultrassom, principalmente se a paciente estiver passando por uma dessas 4 médicas que são as ultrassonografistas, ou se uma dessas estiver presente e a outra médica achar por bem, é realizado no mesmo momento. A gente tenta otimizar o máximo possível a vinda da paciente aqui. Então, se ela tem necessidade de exames que nós ofertamos no ambiente, nós vamos realizar no dia que ela vem. Nós também temos um laboratório, que é um laboratório da universidade, que atende não só os serviços ambulatoriais da universidade, mas também alguns municípios aqui da região e outros serviços regionais. O nosso laboratório, ele tem um posto de coleta dentro do ambulatório, então a paciente não precisa deslocar para outros locais. Então, se ela recebeu solicitação de exames dentro do horário de coleta do laboratório, que vai até o meio da tarde, e esses exames não precisam de jejum, ela já vai coletar nesse momento, desse dia da consulta. Se precisar de jejum, ela vai ter o agendamento dessa coleta de exame para o dia que for melhor para essa paciente, tanto para essa quanto para o município. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês que o nosso convênio foi de 1 ano. Esse ano, nós conseguimos estender para 1 ano e 6 meses, ou 18 meses. Por quê? Porque no primeiro momento, dois municípios, principalmente o município de Itajaí e o município de Itapema, e o município de Pissarras também mandou parcialmente pacientes para o ambulatório, a gente conseguiu o recurso financeiro que se destinava a 1 ano e estender esse recurso para 1 ano e meio. Porque o município de Itajaí, no primeiro momento, ele tinha um ambulatório de gestação de alto risco e ele decidiu que, como ele tinha esse serviço próprio, ele não ia encaminhar as pacientes para o atendimento no H. Em dezembro, nós iniciamos já tratativas com o município de Itajaí, que eles vão já estão nos encaminhando todas essas pacientes de alto risco e eles vão demandar para o ambulatório deles outras pacientes de médio risco, pacientes que precisam de uma avaliação melhor para a estratificação de risco, para depois vir para o H. Então, todas as pacientes de alto risco deles iniciaram agora no mês de janeiro vir para o ambulatório. Então, de 1.800, nós ficamos com 994 mulheres. Por isso que, com essa estimativa, no ano, a gente conseguiu ofertar 100% da nossa responsabilidade. Então, em vez de ofertar 994, a gente ofertou 1.046 primeiras consultas, de dezembro de 2022 a dezembro de 2023. Essas 1.046 consultas, elas foram agendadas pelo CISREG, reguladas e agendadas através do CISREG estadual, e, infelizmente, nem todas as pacientes estiveram conosco. Então, o nosso grande problema hoje, eu vou mostrar um pouquinho para frente para vocês, é o absenteísmo das primeiras consultas e das consultas subsequentes. Nós temos aqui na região um problema que pode ser diferente da região de Lages, que o colega vai apresentar, ou de outras regiões do estado, que nós temos todos os municípios praticamente cortados pela BR-101. E a BR-101 mesmo duplicada, ela é um grande dificultador de acesso ao nosso serviço, principalmente nesse momento de verão. Então, nós temos um tráfego intenso, municípios litorâneos têm tráfego intenso dentro do seu próprio território, e isso, além disso,
nesses meses de verão, a própria paciente gestante, apesar de ser de alto risco, é um momento que ela tem acesso a trabalho. E aí ela precisa também estar trabalhando e dificulta o acesso dela ao ambulatório. Então, são alguns ajustes que nós precisamos ainda fazer com os municípios para que a gente não tenha uma perda tão grande de consultas que foram agendadas e a paciente falta, né? Dessas 1.046 consultas, nós tivemos uma vinda do ambulatório pelo absenteísmo de praticamente 819. Então, nós tivemos em torno de 20%, de 20% a 25% de absenteísmo. E nós fizemos uma avaliação inicial das principais comorbidades que trazem a paciente aqui ao AGAR. Então, nós temos de obesidade e sobrepeso, 39% das nossas gestantes têm obesidade, principalmente 28%. Né? Então, se vou ampliar aqui para vocês, 28% das pacientes são obesas, 11% sobrepeso, isso chega a 39%, né? Diabetes gestacional, nós temos 13%, com 3% de diabetes mellitus, 9% de hipertensão arterial, com mais 3% de HIG. Então, essas seriam as nossas principais comorbidades, junto com a doença psiquiátrica. Essa doença psiquiátrica inclui tanto abuso de drogas ilícitas, como doenças mentais mesmo, que a paciente vem para o ambulatório, né? Tireoidopatia também tem uma demanda de 7% dessas gestantes, mas a nossa principal comorbidade, que elas se somam, né, na maioria das vezes, é a obesidade com a hipertensão e a diabetes. Então, por conta disso, a gente achou necessário ter um profissional, ou ter horas a mais de profissional de nutrição. O AGAR, ele vem mensalmente aumentando as horas profissionais pelas demandas que nós estamos recebendo. Então, inicialmente, nós recebíamos um número menor de pacientes, né? Eu vou apresentar para vocês. Alguns municípios intensificaram o encaminhamento e outros não, esperaram como ia se dar esse ambulatório, como seria a resposta desse ambulatório. E como a gente não tinha uma experiência anterior de um ambulatório, os próprios municípios tinham ainda muita dificuldade em acreditar nesse ambulatório, né? Como nós íamos ofertar, quem seriam os profissionais, como seriam ofertados os exames, como seria o acesso dessa paciente aqui. Então, ao longo desse ano, a gente vem tentando ajustar essas demandas, e o nosso maior problema é ainda ofertar consultas, ofertar primeiras consultas em suficiência para a demanda. Por conta disso, a gente vem tentando agregar, aumentar a carga horária dos nossos profissionais médicos que já trabalham conosco e contratar outros profissionais para ser agregado à equipe. Como resultados ou como desfechos negativos, nesse primeiro ano, a gente teve 3 abortos, teve processo de abortamento por 3 pacientes que foram encaminhadas para o AGAR, 3 óbitos fetais e 6 óbitos infantis. Os óbitos fetais e os óbitos infantis estão sendo investigados e a gente está fazendo um estudo das principais causas desses óbitos para tentar organizar o ambulatório e organizar, inclusive, o diagnóstico precoce dessa paciente, o encaminhamento precoce de pacientes com a mesma demanda, para que a gente consiga evitar cada vez mais esse tipo de desfecho. Em relação ao óbito materno, a gente não teve nenhum óbito materno das pacientes que acessaram o ambulatório, e isso é bastante importante. Nós tivemos óbitos, sim, materno na região, mas de 2 pacientes que não chegaram até o ambulatório. Eram pacientes jovens, com uma patologia, uma doença autoimune, não diagnosticadas, e quando foi diagnosticado foi em eventos agudos durante a gestação e que não teve como
reverter a situação dessas duas pacientes, infelizmente. Mas nós tivemos um evento que a gente pode chamar de near miss, que foi uma gestante com doença autoimune, com gestação gemelar, que teve um processo bastante importante. Essa paciente ficou 40 dias na UTI, mas nós recebemos dela essa semana, aqui no Agar, inclusive todos os nossos profissionais tratam o desfecho dessa paciente, né, o desfecho final dela, da sobrevivência dela, da sobrevivência dos dois bebês com boas condições, boa vitalidade, e ela também com um processo de a gente está tentando levar ela para um processo de reabilitação. Ela ficou com algumas necessidades especiais, mas sobreviveu, está com capacidade de cuidar das suas crianças e veio até o ambulatório, né? Então, todos os profissionais tratam isso como um verdadeiro milagre, porque era muito difícil a situação dela. Ela passou por uma situação bastante difícil na UTI, por isso, mas a gente conseguiu, com os profissionais do H e os profissionais do próprio hospital, reverter a situação dela. E para nós isso foi um grande ganho, né? Então, eu acho que foi um dos maiores ganhos do ambulatório de gestação nesse primeiro ano de atividade. Vou trazer para vocês um pouquinho da nossa organização. Nós usamos um prontuário do município de Itajaí, que se chama GEMOS. Esse prontuário, infelizmente, ele não é compartilhado com todos os outros municípios, e ele também não nos permite, não nos fornece relatórios importantes para acompanhar os nossos indicadores. Por conta disso, a universidade usa um sistema ofertado pela Microsoft, né, pelo Office, e que se chama SharePoint, e nesse SharePoint a gente consegue trabalhar com agenda, e essas agendas, elas são criadas e nos permite já projetar indicadores em tempo real. Então, todas as agendas das pacientes são realizadas dentro desse sistema, e todos os nossos arquivos, nossos processos de arquivamento de cuidados, de algum componente do prontuário, eles estão sendo armazenados dentro desse serviço. Eu vou mostrar para vocês aqui, essa é a nossa agenda pelo SharePoint. Então, eu consigo acompanhar a agenda da paciente, que a agenda, eu vou ampliar aqui para vocês. Então, são pacientes que vieram aqui. Aqui eu consigo marcar se ela faltou ou se ela compareceu, o número do prontuário dessa paciente e quem vai atender essa paciente. Então, eu sei se ela é primeira consulta ou retorno, né? Eu também consigo acompanhar se é retorno, se é puerpério, se é primeira consulta e com quem ela precisa consultar naquele dia. Então, essa primeira paciente, ela só precisava fazer um retorno médico, a segunda veio com médico, com enfermeira, a paciente no puerpério, ela faz de novo o circuito, ela passa por todos os profissionais no puerpério, e a primeira consulta também, ela passa por todos os profissionais que estão conosco no dia do atendimento. Tem algumas pacientes que só precisam retornar para o acompanhamento do nutricionista ou acompanhamento médico por alguma demanda, né? E sempre que é agendada para o médico ou para o nutricionista, a gente tenta conciliar a consulta do enfermeiro. Então, esse agendamento, a partir do momento que a gente conseguiu organizar através do sistema, a gente tem um controle maior, principalmente porque a gente pode botar isso aqui em tela e acompanhar com cada profissional o atendimento que está sendo realizado. Aqui eu trago para vocês, porque nessa agenda a gente também continua ela e a gente consegue o nome do profissional que vai atendê-la. A gente procura manter a paciente, isso eu não tinha falado anteriormente, com o profissional médico que fez
a consulta inicial dessa paciente. Então, se ela foi atendida pela doutora Gisele, ela vai fazer todo o acompanhamento com a doutora Gisele, e assim por diante. E aí, aqui estão os ultrassons que foram marcados para esse dia. Então, morfológico, Doppler, transvaginal. A gente procura, né, manter um acompanhamento seguindo todo o protocolo realizado e programado pelo UH. Se a paciente chega a tempo, nós fazemos o morfológico do primeiro trimestre, o morfológico do segundo trimestre, pacientes que têm patologias com necessidade de acompanhamento com Doppler. Nós já tivemos paciente aqui que veio a cada 2 dias, porque o hospital não tinha condições de recebê-la para um acompanhamento mais intensivo, então a gente recebia ela a cada 2 dias para fazer monitoramento com Doppler da circulação uteroplacentária e uterofetal. Junto com o SharePoint, a gente consegue fazer, então, já alguns indicadores pelo Power BI. Então, somente com as agendas, né, com a utilização da agenda no SharePoint, a gente consegue acompanhar em tempo real o número de consultas realizadas, né? Então, aqui nós temos os 12 meses, o número de consultas, o número de primeira consultas, o número de retorno, o número de consulta de puerpério, que foram agendadas. E lembra que eu mostrei lá na consulta de desfecho? Então, se foi realizada, se a paciente teve falta, e aqui é o puerpério. Então, a gente também sabe o turno, né? Qual o turno que a gente tem maior atendimento, o turno matutino, nós temos um maior atendimento, o vespertino, e aqui ainda nós temos alguns gargalos no próprio sistema de não ter marcado lá na agenda o turno de atendimento da paciente. Nós acompanhamos aqui o número de consultas por município, né? Vocês podem ver que o município que teve maior número de atendimentos foi Balneário Camboriú. Quando eu falei Bombinhas, teve um número de atendimento também importante, Balneário Camboriú, Ilhota, Luiz Alves, Penha, Pissarras, pouco atendimento, aqui é Navegantes. Então, nós conseguimos apresentar a cada reunião, a partir do momento que a gente conseguiu consolidar esses dados, para os municípios, atendimento e falta por município. Então, eu não consegui trazer aqui para vocês a tela desse sistema, eu trouxe só print, né? Mas para vocês terem ideia de como a gente consegue acompanhar, pelo menos, a consulta. O nosso objetivo nesse primeiro semestre é trazer para esse sistema a ficha de atendimento da paciente, da consulta inicial da paciente, com todo o histórico, que nos permite também acompanhar alguns indicadores, e a consulta de puerpério, para também monitorar alguns indicadores, tanto da mãe quanto do recém-nascido. E aí nós vamos ter, no Power BI, em tempo real, várias condições, ou vários indicadores da mulher, desde idade gestacional que ela chegou no H, número de consultas que ela fez anterior à entrada no ambulatório, idade, paridade. Então, todos os indicadores de pré-natal a gente vai conseguir estar apresentando para os municípios e também dando acesso livre para a população acompanhar essas informações. Então, aqui vocês conseguem ver que nós tivemos o número de consultas reduzido em fevereiro, justamente por conta da semana de carnaval, né? Mas nós tivemos em torno de 300 consultas até junho. De julho para frente, a gente manteve de 400 a 530, 540 consultas. Dezembro também nós tivemos uma semana de recesso, mas nós tivemos 430 consultas no ambulatório. Aqui nós também mantemos um dado importante, que é a idade da paciente, né? Nós temos pacientes de 14 anos a 45 anos,
e a nossa maior demanda é de 20 a 31, 33 anos. É a maior demanda de pacientes no Agar, por idade. Aqui eu apresento para vocês que nós conseguimos, então, saber o que é a primeira consulta mensal, né? Então, vocês veem que a gente oferta em torno de 70 consultas até junho e acima de 100 consultas até dezembro, primeira consulta. Então, em torno de 300 consultas atualmente são consultas de retorno. E 129 nós ofertamos em dezembro, quase 130 consultas. Apesar do tempo reduzido de dezembro, a gente fez alguns momentos intensivos para poder atender toda a demanda naquele mês de dezembro. Então, eu tive 269 faltas aqui, ó, de puerpério. Não, eu realizei 269 consultas de puerpério, 752 primeiras consultas. Tá? E sempre o turno matutino como turno de maior atendimento. Então, nós temos que trabalhar intensamente com os nossos municípios, né? O controle do absenteísmo dessas pacientes. Aqui, então, são as consultas de retorno, para mostrar para vocês que a gente faz essa apresentação, que é o que o município mais demanda, e ainda vou retornar aqui, porque nós temos ainda uma necessidade de melhorar aqui a nossa organização dos ultrassons. Eu tenho aqui como 756 ultrassons realizados, mas nós estamos com uma falha de cadastro de ultrassom, nós fizemos mais de 1.500 ultrassons ano passado. Aqui, só para mostrar para vocês que o SharePoint permite que a gente faça arquivamento de documentos. Os nossos planos de cuidados por município também estão todos arquivados aqui. Então, a gente faz o plano digital, o prontuário eletrônico que a gente usa não nos permite fazer um plano dentro desse prontuário, mas a gente faz um plano à parte, ele é arquivado por município dentro do SharePoint, e ele está sendo compartilhado agora, né, formalizado esse compartilhamento do cuidado através do telesaúde. Isso é bastante importante. Nós temos também o arquivamento aqui dos nossos POPs, todos os profissionais de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, estão construindo seus protocolos de atendimento para diversas demandas. São demandas que são compartilhadas ou são demandas específicas dos profissionais. Eles são validados, né, e vão ter um tempo de vida. Normalmente, eles têm validade por 2 anos e a cada 2 anos eles precisam ser reformulados. Então, esse SharePoint permite acesso de todos os profissionais. Aqui dentro também, uma coisa importante que eu não falei para vocês, a gente usa uma escala de avaliação, que é a escala de Edimburgo, para avaliar no puerpério risco para depressão. Então, todas as pacientes que retornam conosco, elas têm 2 avaliações no retorno do puerpério. A gente espera que a paciente marca e espera que ela retorne conosco 2 vezes. E nessas vezes a gente faz a avaliação da escala de Edimburgo. Nós já tivemos uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, que já trouxe alguns resultados preliminares em relação à avaliação do puerpério de risco para a depressão. Então, as pacientes que têm maior risco são pacientes que não tinham condições de saúde mental anterior, e são principalmente as nossas grandes demandas, né? A doença, a comorbidade que leva a maior risco de depressão é a diabetes. Então, a diabetes gestacional está impactando na saúde mental da paciente no puerpério. Provavelmente por preocupações que ela tem e que ela teve durante toda a gestação em relação à dieta, em relação
a comprometimento fetal, em relação ao comprometimento dela mesmo durante a gestação, né? Aqui eu trago para vocês que durante o ano de 2023, nós ofertamos como educação permanente e matriciamento para atenção primária aqui da região, várias demandas. A primeira foi da Palivizumab, com a Regional de Saúde. A Regional de Saúde estava com uma demanda baixa de crianças que tinham, que poderiam ter acesso a Palivizumab, que protegeria essa criança, inclusive de óbito. A gente teve em anos anteriores, na avaliação, na investigação do óbito, crianças que foram a óbito por vírus protegido pela Palivizumab e que não tinham tido acesso, porque ela passou na atenção primária, ela passou na atenção especializada, ela esteve dentro de uma UTI neonatal e ela perdeu a oportunidade de receber a imunização. Então, a gente fez no mês de março, fim de março, uma grande formação, e com isso a gente melhorou a captação de crianças que tinham direito, né, que tinham necessidade de receber essa Palivizumab. Depois nós fizemos uma formação de hipertensão e diabetes, que as nossas profissionais médicas e nutricionistas, né, aqui é uma nossa pediatra, neonatologista, que veio falar sobre a Palivizumab. A hipertensão foi falado pela doutora Milene, a Carol e a Patrícia, que são as nossas nutricionistas. Nós tivemos uma formação sobre toxoplasmose, sífilis e HIV na gestação, que a nossa parceira médica do serviço de HIV aqui da região nos ofertou uma palestra, e também o neonatologista, o Dr. Márcio, também participou, falando da parte neonatal, das necessidades da criança, né, como tratar a transmissão vertical, como identificar a transmissão vertical dessas doenças. Tivemos uma formação com a doutora Milene sobre ultrassonografia obstétrica, quando fazer e quais os resultados, né, e o que vai demandar dos resultados dessa ultrassonografia, quando se indica ultrassom obstétrico, Doppler, morfológico, quais os benefícios que esses exames de imagens podem trazer para a paciente, qual a importância de encaminhar a paciente de acordo com a estratificação do primeiro trimestre para acessar o morfológico do primeiro trimestre. Foi muito aceito pelos profissionais médicos e enfermeiros da região. Acho que houve bastante esclarecimento. E no início de dezembro, ali no meio de dezembro, a gente teve uma formação sobre telesaúde, justamente para os municípios se organizarem e como receber, através do telesaúde, as demandas do plano de cuidado, né? E aí o Marquinhos, o professor Marcos Maema, veio aqui, ele é nosso professor da universidade, mas também é da Universidade Federal do Telesaúde, veio nos orientar sobre o uso do telesaúde. Eu estou terminando, Roberto, faltam acho que 2 slides. Aqui eu só trouxe para vocês que eu tive, junto com a Bianca, que está aqui na sala, a Bianca é lá da Regional de Lages, na Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde. Eu fui fazer uma apresentação oral da nossa experiência aqui também do ambulatório. Foi muito interessante a mesa que eu participei, apresentando aqui o serviço, e nós também tivemos 2 apresentações de banner, uma sobre a escala de Edimburgo, sobre os dados preliminares, né, sobre a paciente e o resultado, né, do risco para doença de depressão pós-parto, e também uma experiência que a gente teve, um relato de experiência sobre o agosto dourado, que nós trouxemos às pacientes para o incentivo da amamentação. As nossas pacientes e os seus bebês vieram, fizemos uma atividade bastante interessante com elas. Finalizando,
Eu acho que o AGAR hoje, né, o reconhecimento dos profissionais do nosso serviço, o apoio do grupo condutor aqui da nossa região, que é grupo condutor da Rede Cegonha, do Rami, mas eu acho que é grupo condutor da Rede Cegonha, o Departamento de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde, a regulação do Estado de Santa Catarina, o apoio do Planifica SUS com o Einstein, né? Todo esse apoio nos permite ainda o desafio de superar uma série de lacunas nos serviços de saúde, pensando que nós temos que nos apoiar sempre no modelo de atenção às condições crônicas, nas práticas orientadas pela planificação de saúde, né? Então, muito planejamento, muita organização, muito controle e acompanhamento dos indicadores, ofertando, né, sempre cuidados de saúde com maior qualificação possível, permitindo que as intervenções sejam ofertadas de acordo com a complexidade de cada caso, né? Então, se a paciente vem conosco, acessa o nosso serviço, é porque ela tem uma situação complexa, que precisa de profissionais especializados, de uma equipe multidisciplinar integrada, para ofertar para ela o melhor cuidado possível. Aqui é uma foto em Brasília. Vocês aqui que são da região da Foz ou da região de Lages devem conhecer, são as nossas apoiadoras do Planifica SUS, né, que estiveram conosco ao longo desse tempo, nessa etapa do Planifica SUS aqui na região, tanto aqui como em Lages. Eu agradeço a elas e agradeço à Secretaria de Estado a oportunidade de estar ofertando para as mulheres da nossa região um serviço de qualidade, minimizando, né, e evitando tanto a morte materna como as complicações graves da gestação, do parto e do puerpério. Então, era isso. Eu agradeço o acompanhamento de vocês. Então, boa tarde, né? Espero que todos estejam bem, estejam me escutando com qualidade. Meu nome é Carlos Augusto, sou psicólogo, né? Sou especialista em psicologia perinatal, e mais algumas outras especialidades, mas a gente tem focado, né, o conhecimento e o envolvimento nesse sentido, né? Então, primeiro eu quero agradecer a Rita, que me antecedeu. A gente tem muito a aprender com a academia, então os acompanhamentos, a forma como eles lidam com os dados, é muito importante para nós, enquanto ambulatório aqui, que estamos localizados dentro de um hospital que, enfim, não tem tanto essa vinculação com a academia, e a academia tem muito nos ensinar nesse sentido, né? Quero começar com os agradecimentos, inicialmente. Agradecer à secretária da Saúde, Carmen, a diretora da DAPS, né, a Ângela, que sempre foi uma grande incentivadora do ambulatório e é uma grande incentivadora, inclusive, desse evento. O superintendente de hospitais públicos, o Roberto, né, que sempre esteve solícito e nos auxiliando na recomposição de equipe. A gerente regional, a Suzana Zen, que também sempre disponibiliza espaço e equipe e a sua equipe para nos auxiliar nesse processo. E, por último, não menos importante, a diretora do hospital, a doutora Cristina Subtil, né, também nesse mesmo ensejo. Eu faço esse agradecimento porque nós estamos inseridos dentro de um hospital e estamos propondo um modelo diferente de fazer esse acompanhamento de pré-natal de alto risco e de crianças de alto risco. E, inicialmente, o gestor desses órgãos lhe causa estranheza pela quantidade de profissionais, né, da equipe multiprofissional, e pelo custo que isso gera, e isso causa uma estranheza, mas mesmo assim os gestores eles acreditam, né, e compreendem o processo, porque isso são resultados que a gente vai colhendo ao longo
dessa implantação, né? Então, já deixo aí meus agradecimentos e, sobretudo, né, que o SUS, ele funciona e muito bem, e aí não só depende da vontade dos gestores, mas da capacidade e da compreensão deles desses processos. E eu posso afirmar que a gente tem isso aqui em Santa Catarina, que é no caso onde nós estamos localizados, né? Então, o ambulatório de atenção especializada em gestante e crianças de alto risco. Então, a gente tem atendido, né, também as crianças de até 1 ano de idade, com crianças de alto risco que são estratificadas. Então, ele é uma referência pela dedicação e a prestação do atendimento às gestantes e oferece esse cuidado especializado integrado, né? A saúde e o bem-estar dessas gestantes e crianças com foco na redução de risco que os dados a gente apresenta mais à frente. Então, nós estamos localizados, como eu já falei, no Hospital e Maternidade Teresa Ramos, aqui em Lages, e a nossa abrangência é dos 18 municípios da Serra Catarinense, né? Inclusive Lages, que é o município sede. Então, o tipo de gestão é estadual, então todos os funcionários ele tem a vinculação estadual ou com contratação ou funcionários concursados. E hoje a gente mantém uma parceria aí com 99 equipes de atenção primária que estão aí distribuídas nesses 18 municípios, né? E também com a maternidade de alto risco da região, que é o centro obstétrico aqui do Hospital e Maternidade Teresa Ramos. Então, a gente está nesse processo, nesse elo, né? A gente tem várias demandas e vários desafios por estar dentro de uma instituição hospitalar. Então, o ambulatório, por si só, já tem uma característica diferente dos fluxos hospitalares, e aí um ambulatório que está se propondo a um método, né, diferente, né? Então, que a gente vai falar mais à frente. Mas, então, a gente também tem as situações positivas, que é essa aproximação aí, e a gente consegue aproximar o centro obstétrico de risco da região com as equipes de atenção primária, né? E, sobretudo, o fortalecimento da rede de atenção à saúde materno-infantil em parceria com a Gersa, que é a Gerência Regional de Saúde, que nos apoia muito no sentido de deslocamento, dados, intervenções, cursos, junto à rede como um todo, né? Bem como também a participação junto à rede Cegonha. Acho que é importante a gente pensar como essas gestantes chegam aqui. Então, elas são reguladas pelo sistema estadual. Então, hoje é feito de forma distinta. Os municípios colocam no CISEG, né, inserem essas gestantes com os dados clínicos dela, né? E a regulação do estado, elas agendam essas gestantes, e as crianças, a própria unidade de saúde pode fazer esse agendamento com vaga em tela. Então, a gente tem aí hoje uma oferta para crianças, né, disponível, inclusive as crianças que estão em alta hospitalar aqui no hospital, né, em maternidade, eles já podem sair daqui com esse agendamento, e aí o posterior acompanhamento da unidade de saúde, né, que acompanha essas crianças. Então, a gente está em atividade desde 15 de outubro de 2019, aí tiveram vários desafios nesse processo, né? Teve uma pandemia aí,
nesse meio e algumas estruturações importantes, né? Então, faço menção, percebo que tem uma ex-coordenadora que está nos vendo, né? Então, já deixo o agradecimento à Dayana Almeida, que teve aí, principalmente durante o ano de 2023, à frente do ambulatório, e, enfim, e também as anteriores que tiveram antes, que tiveram que vencer todos esses desafios, né? E que quando a gente chega, essa estruturação ela já está pronta. Então, é muito importante que a gente também reconheça o trabalho, né, que foi feito, né, nas gestões anteriores. Mas, no último ano, a gente aí teve uma reestruturação significativa, em parte pelo momento de saúde que estamos passando, em partes pela necessidade desse processo, né, principalmente a necessidade epidemiológica, no sentido que a gente, da Serra Catarinense, tinha índices muito altos, principalmente de mortalidade infantil. Então, foi importante que a gente fizesse essa reestruturação junto à equipe do hospital, enfim, vários, não só do hospital, em nível regional e em nível estadual também. Então, o ciclo de atenção contínua é composto por 5 especialidades médicas. Então, hoje, além, né, da obstetrícia e da pediatria, a gente também conta aí com médicas de saúde comunidade, que é super importante na nossa mediação junto às unidades de saúde, né, da atenção primária em saúde. Então, importantíssimo, além de endocrinologia e a psiquiatria, como a gente já viu na apresentação da Rita. A psiquiatria tem uma demanda bastante importante no momento, no ciclo gravídico, né? Então, a gente tem essa especialidade médica, né? Além da equipe multiprofissional, que é composta pelo fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, enfermeira obstétrica, 2 técnicas de enfermagem e uma enfermeira especialista em saúde coletiva, que é a enfermeira que acaba fazendo essa distribuição de demandas durante o ciclo e também na intervenção junto à APS. Então, basicamente, como a Rita... Eu vou fazer várias menções à Rita, né? Porque ela vem primeiro e também pela capacidade de exposição dela. Então, farei essas menções, a Rita me permita. Mas nós estamos, né, nesse contexto da planificação, no Planifica SUS, e aí esses encaminhamentos eles são, né, mediados através desses processos, onde os gestores locais estão envolvidos através das CIBs, através da rede Cegonha, e as equipes de saúde através do cuidado, do compartilhamento do cuidado. Então, isso é uma coisa bastante importante de ser frisada, né? Então, assim, como no AGAR, o AAE ele é organizado nesse ciclo de atenção contínua, aonde essa gestante é recebida aqui, né, no processo assistencial, é avaliada nas mais variadas necessidades dela, de documentações, enfim, é distribuída entre os profissionais que estão fazendo a avaliação conforme a necessidade dessa gestante, às vezes individual e às vezes de forma compartilhada, né? Então, esse ambulatório, né? Então, ele é envolvido em algumas funções e macroprocessos, que hoje a gente está mais concentrado na parte assistencial, né? Então,
Isso é bastante importante, porque a gente está dentro de uma estrutura hospitalar que privilegia essa parte assistencial, mas aí a gente tem também outras funções e macroprocessos que outras pessoas da equipe vêm fazendo, né? Que principalmente é o educacional e supervisional, o educacional em loco. Então, quando a gente vai até as unidades de saúde, os municípios, né? Trabalhando com a qualificação desses profissionais, no sentido de melhorar o encaminhamento dessa gestante ao serviço especializado, e bem como colocar a importância do conhecimento de campo desses profissionais ali que estão inseridos na comunidade. E supervisional no sentido de matriciamento de casos que eventualmente não chegam à atenção especializada, ao ambulatório, mas eles podem ser de alguma forma geridos, matriciados através dessa função supervisional, né, que aqui é feito pela equipe multiprofissional, mas principalmente pelas médicas de saúde da família e comunidade. E um ponto muito importante que a gente considera que esteja engatinhando, embora já tenha apresentado alguns trabalhos, né, que é a pesquisa clínica, né? Embora a gente também tenha que aprender muito com o agar, no sentido de coleta de dados, enfim, de composição, para que a gente também atue a partir de evidências científicas, né? Então, como eu estava falando inicialmente, então a gente tem um desafio, né, que é a mudança de modelo, né? Então, que partir de um cuidado que envolve essa pessoa usuária, essa gestante, essa criança, né, para além dos elementos individuais, né, e perceba ela como um ser que é composto por diferentes determinantes, né? Então, isso é importante, e que a demanda não seja mais importante, mas sim o que ela apresenta de oportunidade de melhoria para a qualidade da sua vida, né, da sua condição de saúde. Então, para além do ao, que a gente chama, né, dos encaminhamentos ao especialista, a gente transcende esse modelo, e esse é o nosso desafio, né? Então, hoje o nosso processo ainda está muito centrada no resultado médico, né? Mas a gente tem trabalhado nessa situação para que a gente construa, junto com o conhecimento médico, atendimento médico centrado, que a gente também consiga distribuir e, sobretudo, entregar o autocuidado, a responsabilidade, me desculpe, o serviço, né, de forma qualitativa para essa gestante, né? Então, né, a gente preocupa-se em que o cuidado seja centrado aí, né, na pessoa usuária, o princípio de suficiência, que a gente não tenha um retrabalho, então aí há esse compartilhamento do cuidado junto com a APS, então de encaminhamento, de cuidados, eventualmente de encaminhamentos relacionados a exames ou a procedimentos, enfim, né? A estratificação de risco, né, da condição dela é importante, para que a gente também não traga para o atendimento especializado gestantes que não tenham, né, uma estratificação e que envolvam um alto risco, né? Isso também
onera bastante o sistema. Não que elas não mereçam ter um atendimento de qualidade, mas a gente consegue compreender que esse atendimento de qualidade pode ser seguido lá na APS, e aí com o apoio do fator supervisional que é oferecido pelo ambulatório. Então, o ambulatório não oferece só os atendimentos, só a questão assistencial, embora isso esteja muito vinculado, né? A gente também tem oferecido esse serviço às unidades de saúde, né? Então, a complementariedade, então a gente não disputa o cuidado com a PS, né? E não vincula mais essa gestante aqui, então agora você vem aqui não precisa mais ir à PS, não, existe uma construção desse cuidado junto à gestante, né? Isso é bastante importante, e a gente tem essa gestante como alguém, né? Não anonimato. Então, aquela coisa de só encaminha a gestante. Hoje, então, a gente sabe quem é essa gestante, sabe pelo que ela está passando nas situações emocionais, nas situações físicas, nas situações sociais, pelos olhares que a gente tem, né? Tanto o olhar especialista de núcleo que a gente tem aqui na atenção ambulatorial, como o olhar de campo que a gente tem na atenção primária. Então, essa carteira, ela, como a Rita falou, ela é pré-definida, né, a partir de diretrizes que são ligadas e priorizadas dentro da estrutura do Estado, né? Então, a linha de cuidado que vai determinar esse modelo, no caso, a nossa materno-infantil, e a partir disso a gente tem uma carteira que ela pode ser dimensionada a partir da necessidade da recomendação de atendimentos que esse público, né, essa população tem. Então, né, tira a gestão da saúde por indivíduo e estabelece ela dentro de uma população ou de uma subpopulação que é identificada lá na atenção primária. Então, né, como eu falei, nós estamos aí nos 18 municípios e ela tem essa abrangência regional, né? Então, a gente consegue, a partir disso, né, concentrar uma equipe que é especializada, que dá respostas e que possa ser referência para a APS. Isso é muito importante. E a gente poder aplicar o recurso, que às vezes é tão escasso, de forma efetiva. Então, a gestão de saúde da população, como eu afirmei, a comunicação em rede com os outros pontos de atenção, principalmente, como eu falei no início, com a atenção primária, mas também com a alta complexidade, então o internamento hospitalar, enfim, os cuidados que essa gestante e essa criança necessitam. Então, o cuidado ele está focado multi-interdisciplinarmente, então os desafios que trabalhar nesse sentido é importante, porque a academia acaba formando profissionais para atuarem dentro da sua especialização específica, e salvo algumas exceções, por exemplo, do H, eles não têm, os profissionais em si não têm práticas interdisciplinares dentro do seu currículo. Então, chega para trabalhar de forma interdisciplinar, ainda há um estranhamento no sentido de esse é meu espaço, esse é meu fazer, e como que eu vou contribuir e como que eu vou construir algo que seja íntegro, algo que seja permeável entre o meu conhecimento, o meu fazer profissional e o do colega, né? Então, está composto aí dessas funções que vai para além da função assistencial,
o paciente ele não fica agregado aqui, não fica dependente disso, então ele tem autonomia para circular entre a atenção primária e a atenção especializada e, sobretudo, a capacidade dele de poder se autocuidar, né, nesse processo, ser incentivado, ser instrumentalizado nesse sentido. A relação entre o especialista e o generalista, então, a dúvida que vem lá da PS, lá da atenção primária, ela ser absorvida e ser compreendida pelo especialista, que pode, através da teleconsultoria ou do matriciamento em loco, tá trabalhando junto com esse especialista, né, sem que a gente onere o sistema, né? Então, e o final disso é um plano de cuidado que ele é viabilizado pela equipe multiprofissional, considerando também a equipe médica, e esse plano de cuidado, ele é comunicado, ele é compartilhado junto com a pessoa usuária, que é a mais... que está mais interessada nesse processo, né? Eu conversava com um colega, né, que durante o processo pedagógico, ele estava dando aula em um determinado contexto, e ele perguntou de quem que é a responsabilidade do pré-natal, né, da gestante. E aí a estudante respondeu que o pré-natal seria de responsabilidade do médico, né, para ver como ainda, né, a academia, isso aconteceu recentemente, como a academia, como o processo formativo ainda está muito dentro dessa conformação. E aí ele, inclusive, interpelou a estudante e falou, olha, o cuidado ele é distribuído e compartilhado entre todos os profissionais, mas, sobretudo, né, e principalmente pela pessoa usuária, né? No caso pré-natal, a gestante, e no caso das crianças, a família, como, né, de forma geral, os responsáveis. Então, esse público, essa pessoa usuária, né, ele tem esse trajeto, né, esse acompanhamento, né, tanto da unidade básica de saúde quanto do ambulatório do modelo PASA, sendo rastreado, sendo monitorado, sendo acompanhado, para que ele não fique anônimo nesse sentido. Então, vai para além daquele paradigma da referência e contra-referência. Então, não é o paciente vai ao especialista e traz uma contra-referência, traz o exame. Não, ele é acompanhado, ele é envolvido nesse processo, né, tanto na unidade básica quanto no ambulatório. Então, agora eu gostaria de falar especificamente dos números, né, que a gente construiu aí ao longo dessa história, né, principalmente dos últimos tempos. Então, desde o início, a gente realizou 9.106 atendimentos para gestantes e crianças nesse ciclo de atenção contínua, né? Então, é bastante significativo dentro do contexto de uma população aí de 200 mil habitantes, que é o que compreende a região, multifatorial, uma região que tem aí uma dimensão geográfica bastante importante. Então, a gente tem pessoas aqui no ambulatório, em cidades que têm que se deslocar até 150 quilômetros para poder estar no ambulatório, enfim. Então, a gente tem essas particularidades, como sendo uma região aí também com necessidades bastante específicas em relação ao resto do estado, né? Então, em termos de atendimentos semanais, hoje a gente realiza em média de 180 atendimentos, considerando o atendimento da equipe multiprofissional, das equipes da equipe médica,
e por semana a gente tem compartilhado 45 planos de cuidado, né? Então, o que é isso? São 45 gestantes que estiveram com a gente, e aí a perspectiva é que a gente aumente esse público para poder dar conta daquilo que a gente chama de demanda epidemiológica, que a Rita falou um pouco sobre isso, né, na dimensionamento dessa população, né? Então, a gente tem essa tendência aí, está uma tendência de aumentar esse número de atendimentos semanais, médicos, quanto os atendimentos da equipe multiprofissional. Então, a gente registrou uma redução significativa dos óbitos fetais durante esse tempo, né? E a gente não teve, durante esse tempo, nenhum óbito infantil ou materno entre as pessoas, né, as crianças e as gestantes atendidas aqui, que é motivo de muito orgulho para o ambulatório e para a equipe que aqui está, né? Então, hoje é oferecido 86% da demanda epidemiológica, né? Então, que é aqueles 15% dos nascidos vivos, ali naquele dimensionamento que a gente já citou anteriormente, e a tendência é que a gente, dentro dos próximos dias aí, acredito que até mês de março, a gente já consiga oferecer, no mínimo, 100% a 110% dessa demanda epidemiológica, porque a gente tem aí alguns desvios, né, que a gente precisa considerar. E um fator bastante importante, que 82% das gestantes que nós atendemos são de alto risco. E aí é um fator a destacar, porque mesmo a gente sendo, né, uma referência em alto risco, ainda a gente tem esses encaminhamentos de gestantes que não são de alto risco, e elas acabam entrando nesse atendimento, e aí a gente faz o manejo dessa gestante, algumas acompanhando por uma série de situações e fatores que não tem a ver com os fatores somente de diagnóstico de saúde e estratificação dessa paciente, mas também de situações relacionadas a próprio oferecimento de pré-natal, de risco eventual ou médio risco na própria unidade básica. Então, também é uma coisa que a gente se preocupa e tem trabalhado no fortalecimento da APS para que esse tipo de situação não ocorra e que a gente possa manejar, acompanhar, construir o cuidado dessa gestante lá onde ela está inserida, lá na comunidade dela, né? Então, tem alguns indicadores importantes que a gente gosta de analisar, né, que é a razão de morte materna na Serra Catarinense a partir de 2019. É importante que a gente tenha aí uma questão que a gente não realizou nenhum trabalho acadêmico ainda para verificar se a atuação do ambulatório, né, tem a ver com essa redução, mas a gente defende que sim, né, porque já tem essa redução a partir de 2019, a gente teve aí um aumento significativo com a pandemia, e aí a gente tem uma redução da razão de morte materna na região, que tinha índices bastante importantes. E a gente coloca aqui como comparativo o índice de razão materna da Foz, né? Que é também que também possui ambulatório, que né, participa, obviamente, um público bastante significativo, maior que o daqui da Serra, mas só a título de comparação,
de como essa razão de mortalidade ela vem diminuindo aqui na Serra de forma considerável, né? A taxa de mortalidade infantil também a gente tem uma tendência de diminuição, então aqui a gente tem aí o índice do Estado, a gente tem o índice da FOS também, que é o índice que está abaixo do Estado, e aí a gente tem o índice de mortalidade infantil ao longo do tempo aqui na Serra Catarinense, que também é bastante significativo, né? Sempre a 2 dígitos, e a gente tem trabalhado tanto no ambulatório, na função assistencial, mas sobretudo na função educacional, para que a gente consiga obter resultados importantes nesse sentido, né? Que a gente já vem obtendo quando a gente analisa ali, né? Mais à frente a gente vai trabalhar com os dados mais atuais após 22, principalmente a comparação 22 do ano de 2022 e do ano de 2023, né? Então, aqui são as gestantes que a gente atendeu ao longo desses anos, né? De 2021, 2022 e 2023. Então, embora no ano de 2022 a gente teve uma quantidade significativa de atendimentos, a gente qualificou esses atendimentos em 2023 no processo de formação da PS, e a gente foi reduzido o número de atendimentos, mas a gente teve resultados bastante significativos, né? Principalmente no sentido de abstencionismo, que a gente hoje tem 9%, também é um motivo de muito orgulho, porque a gente conseguiu criar um diálogo com a gestante, com a PS, para que essa gestante não perdesse essa consulta e pudesse se responsabilizar, né, pelo seu cuidado, pudesse entender, compreender e construir com a gente esse cuidado. E aí a gente teve essa redução, que é uma coisa bastante importante, porque quando a gente conversa com outros ambulatórios, até ambulatórios de modelos bastante assistenciais, a gente tem isso como um principal fator, né, dificultador de acesso, né, que são as faltas. E aí a gente tem essa redução significativa do absenteísmo, né, através desse processo de diálogo e de troca junto à PS e à gestante, né? Um outro índice bastante importante, que é o índice de planificação e desempenho. Então, embora nós muito jovens ainda na planificação e nessa forma de atender as pessoas a partir das condições crônicas na linha materno-infantil, a gente tem obtido resultados bem importantes no sentido de conseguir responder, né, metodologicamente a essa metodologia, que não é só um mérito do ambulatório, mas também da APS, que tem né, se integrado e trabalhado nesse sentido, com destaque em alguns municípios, né? Faço menção principalmente ao município de Anita Garibaldi, e outros municípios que têm tido bastante resultado, né? Eu não vou citar os outros, faço menção a Anita Garibaldi, mas os outros 17 também merecem o mesmo reconhecimento, mas é porque a Anita conseguiu aplicar nesse processo a metodologia, e a gente tem tido bons resultados nesse município. Então, eu acho que é o principal fator e o que a gente persegue, né, que é a qualidade do serviço e do cuidado dessa gestante, mas também a diminuição dos índices, e principalmente de índices de materno, índice da razão materna e óbitos infantis e fetais. Então, a gente teve aí em
em 2022, né, 57 óbitos infantis aqui na nossa região e 45 óbitos fetais, né, no total de 3.809 nascidos vivos, se a gente for aí fazer uma conta, e ainda não saiu essa atualização, né, porque foi mudada a metodologia, mas se a gente fizer uma conta aí, a gente vê que o índice de mortalidade infantil na Serra é bastante grande, próximo dos 15 por mil, né, próximo dos 15 pontos. E aí a gente tem aqui uma redução significativa, né, reduzindo para 35 óbitos fetais em 2023 e 38 óbitos fetais, óbitos infantis em 2008. A gente teve uma ligeira redução do número de nascidos vivos, mas aí a gente está bem próximo daquele um dígito, né, que a gente tanto persegue, né, na questão da mortalidade infantil, né? E eu aqui agora fazendo menção aos municípios, né? Então aqui a gente teve 3 municípios que não tiveram óbitos fetais, óbitos infantil e óbitos maternos, e aí no ano de 2023 a gente teve esses 6 municípios, né, que tiveram, desculpe, 5 municípios que não tiveram nenhuma intercorrência, né? E aí a gente teve 2 óbitos maternos que assim nós temos participação efetiva no Comitê de Investigação de Óbito Materno-Infantil, e aí a gente também está investigando, né, quais os fatores que, né, determinaram essas mortes, esses óbitos maternos. Contudo, esses óbitos não eram pacientes do ambulatório e elas não tiveram encaminhamento, enfim, pelo que a gente viu inicialmente, não eram gestantes de alto risco, mas tinham outros fatores relacionados, e aí a gente está atualizando para entender como a gente pode melhorar esses índices, que, a meu ver, a gente não deve admitir, né, em 2023, 2024, que a gente está, óbitos maternos, pela construção ao longo dos anos da rede de saúde, da rede de cuidado materno-infantil, que todos nós vemos construindo, né? O compartilhamento do cuidado, então, e a atuação da PS, que eu, né, estou constantemente relatando. Então, a gente faz isso por meio do plano de cuidado, que é um instrumento que ele foi padronizado e construído, né, junto com a equipe especialista do ambulatório e a equipe da APS. Então, construiu-se esse instrumento de compartilhamento de cuidado, e esse compartilhamento ele é feito através de teleconsultorias, onde a unidade de saúde solicita e a teleconsultoria para o compartilhamento do cuidado, que a gente percebe que seja um ponto bastante importante, principalmente pela segurança dos dados vinculados ali. Então, a plataforma nos dá uma segurança dentro do contexto da segurança das informações desse paciente que está, né, em cuidado, né? Que o cuidado deve ser compartilhado, mas ele tem aí esses limites, que as informações do paciente. Então, a gente tem feito isso através de teleconsultoria, que nesse primeiro momento tem sido realizado pelas médicas de saúde da família, mas também, sobretudo, que ela possa também ocorrer pelos outros profissionais que também são formados e são teleconsultores do telesaúde. Então, né, os nossos desafios aí, a gente
tem já começado em 2024, então limpar essa fila, e eu acho esse nome, né, bastante complexo, né, limpar, né, bastante desafiante, porque aquele constante trabalhar junto às unidades para que a gente entender que a gente tem um critério de risco e a gente precisa observá-lo, né, para que esse encaminhamento possa ocorrer e que, se ela não pode ser assistida porque ela não tem esse critério de risco, mas que ela possa, né, receber o cuidado especialista através do matriciamento, através da condução dessa equipe que, em termos de saúde materno-infantil, é a equipe dentro da região que está mais preparada para responder, né? Então, ajustar o apoio diagnóstico de acordo com a carteira. Hoje a gente tem uma dificuldade na região em relação à questão do diagnóstico, principalmente em relação aos questão de ultrassom, principalmente por falta de profissionais. Então, à medida que a gente vai deixando o litoral, a gente tem uma redução de disponibilidade de profissionais, principalmente de profissionais médicos que atuam com mais especialidade. Então, a gente tem isso. Então, é fortalecer o macroprocesso educacional, né, para fortalecer a PS, fortalecer os agentes de campo que estão lá, né, inseridos na comunidade, o monitoramento de indicadores, e aí fiquei muito feliz de escutar a Rita, né, e essa expertise dela, com certeza, a gente já tem observado em alguns pontos, e com certeza nesse ano de 2004 vai ser um parceiro aí bastante estratégico para a gente nesse processo. Então, também fortalecer as ações de um matriciamento em loco. Então, hoje a gente criou e tem uma agenda de acompanhamento junto às unidades de saúde e aos municípios. Como eu falei, é bastante desafiante, porque pelas distâncias. Então, para ir no município, quase que a gente demora aí um dia, né, para estar lá, enfim. Então, tem todo esse processo. Então, tem essas limitações, né, como a Rita falou, lá em Itajaí tem essa situação do acesso, e principalmente ali na região no período de férias, nós temos essa questão do distanciamento, né, da distância geográfica em relação ao ambulatório, e principalmente fortalecer a comunicação com a rede dos segmentos da gestante, que isso é um desafio que é para 2024, para 2025, enfim, para os anos que se seguem, porque à medida que a gente se comunica, à medida que a gente à medida que a gente realize atividades como essa que a gente está realizando hoje, nós conseguimos trazer mais fundamento, né, para esse processo de cuidado, principalmente do segmento da criança e das gestantes, né, do cuidado materno-infantil. Então, inicialmente, né, eu, como psicólogo, quero deixar, né, essa reflexão, né, qual que é a importância de oferecer o cuidado para gestantes e crianças da nossa região. Então, principalmente para aquelas pessoas que estão inseridas lá na APS, na atenção primária, mas também para aquelas que estão em cargos de estratégia, em cargos que envolvem mais a questão estratégica, aqueles que estão em cargos de gestão, enfim. E qual que é a importância de oferecer esse cuidado para gestantes e crianças da nossa região, né, onde nós estejamos, enquanto ambulatório,
ou enquanto unidades de saúde, ou enquanto secretaria de saúde, ou enquanto academia, né? Qual que é a importância disso? Então, eu deixo essa reflexão, né, sobre isso, porque, de alguma forma, a gente já foi criança, né, e já teve relação com essa gestante, com as nossas mães, com as nossas irmãs, ou, eventualmente, algumas mulheres que estão nos ouvindo através, né, da própria gestação, enfim. Então, por que a gente deve cuidar, né, dessas nossas crianças e das nossas gestantes? Nós respondemos aqui no ambulatório que é porque a gente tem um compromisso com o futuro da saúde da nossa região, e que se a gente oferece o cuidado e se a gente constrói esse cuidado, possivelmente essas crianças que estão nascendo, essas mães que estão gestantes, né, e elas com certeza vão ter uma qualidade de saúde e de vida muito melhores, o que vai impactar em toda a rede como um todo. Então, esse é o nosso desafio, e é assim que a gente quer construir e contribuir com o futuro, né, da nossa região e do nosso estado e do nosso país, consequentemente. Então, quero agradecer a todos que, né, nessa tarde, vésperazinha de sexta-feira de carnaval, né, que puderam deixar seus afazeres e nos escutar, né, esses números, essas reflexões que nós trazemos a todas e todos. Certinho? Era isso. Muito obrigado. Perfeito, Carlos. Muito obrigada pela tua fala, pela tua contribuição conosco. Acho que a Rita também pode abrir a câmera dela, por favor. Perfeito. Então, acho que foram muito ricas, né, as apresentações. A gente fica muito feliz em poder compartilhar com todos vocês esse tema tão importante, que ainda era pouco abordado nas nossas atividades aqui de teleeducação. E a apresentação de vocês aqui torna evidente a riqueza do SUS, né, e dos serviços que a gente oferece. E a gente espera que vocês se sintam inspirados a levar esse tipo de atendimento de qualidade para a região de vocês, né? Então, eu acho que a gente teve ali vários pontos levantados para discussão, né, a partir das colocações de vocês. E eu vou ler alguns deles ali que estão no chat, tá? Então, primeiro a gente vai começar mandando um abraço a toda a equipe do DAPS, da Secretaria Estadual de Saúde, que está aqui nos acompanhando. Agradecer pela ilustre presença, o pessoal da DAPS, nossos parceiros, são as pessoas que organizam a web junto com a gente e propõem, né, a partir das demandas dos serviços de saúde, eles propõem para nós as atividades e a gente organiza essas webs para melhorar a formação de vocês, para melhorar a atuação de vocês como profissionais da saúde. Depois a Bianca Neves comentou que é muito bom estar te vendo novamente, Rita. Já falei com a Bianca por aqui, a gente se encontrou em Brasília, e foi muito bom estar em Brasília compartilhando com a Bianca e com todos lá a nossa experiência aqui, e a Bianca contou um pouquinho. Eu sei da atuação do ambulatório de Lages já desde o início do Planifica SUS, né? Lá em 2019, e nós passamos muito tempo aqui, porque inicialmente, Roberta, eu era funcionária da Secretaria de Estado, sou aposentada nesse momento, né? E eu iniciei o Planifica SUS aqui junto com a região, pela Regional de Saúde, e junto com o município de Lages. Depois, como veio a pandemia, eu era da vigilância epidemiológica, tive todo um processo de trabalho diferenciado por conta da pandemia, abandonei um pouquinho o Planifica SUS, mas depois eu retornei agora como profissional da equipe externa de um ponto de atenção
com o Planifica SUS. Então, foi bastante importante. Eu sei, o Carlos disse que eu era professora, mas ele parece muito bem, apresentou muito bem as demandas deles, né? Especificou muito bem como é organizado o serviço de Lages e quanto esse serviço foi importante para a população, e eu sei da dificuldade de distância de vocês, né? O acesso geográfico de vocês é bastante difícil, e como a gente estuda óbito infantil, óbito materno há muitos anos no estado, a gente sabe que isso impacta muito na saúde da população da região de vocês, né? Também, e a Bianca compartilhou muito disso com a gente em Brasília, e também eu já fui em outros momentos em Lages também para discutir a mortalidade infantil, que é um problema, e você trouxe como o ambulatório vai fazer a diferença nisso, né? E eu acho que esse compartilhamento que nós fizemos aqui, com quem está conosco, quem vai assistir essa web palestra depois, através das mídias sociais, das redes que vão estar compartilhando, eu acho que o importante é isso, é saber que esse ambulatório, ele é inicial, tanto em Lages quanto em Itajaí, e que isso pode, num futuro, alterar os nossos indicadores de saúde, principalmente materno-infantil. E a gente precisa modificar esse cenário de Santa Catarina, apesar de que, perante ao Brasil, nós já somos muito bem nesse cenário, mas nós precisamos modificar ainda mais, né? Levar o cuidado para que aqueles óbitos que a gente, na investigação, define como evitáveis, que eles não aconteçam mais. Esse ambulatório pode fazer a diferença. E, como o Carlos falou, a atenção primária é o ponto mais importante deste processo, porque ela vai, inicialmente, identificar e estratificar essa paciente e nos encaminhar. E o que a gente pode fazer para apoiar elas é fazer esse matriciamento que a gente se propõe, com educação, com informação, estando aberto para o recebimento dessas pacientes e qualificando o cuidado dela quando ela chega conosco. Então, o que eu falo? A gente vai ter óbito infantil, vai ter óbito materno? Vai. E muitas vezes de quem não acessou o serviço, de quem não conseguiu chegar aqui. E para ela chegar, ela precisa estar sendo assistida pela atenção primária, que ontem eu ainda falei numa aula, Carlos, que é o serviço mais complexo que nós oferecemos para a população hoje. É a atenção primária. Porque é lá que nós temos que resolver 85% e estratificar os 15% importantes para os outros pontos de atenção. Então, a complexidade da atenção primária é ainda não compreendida nem pelo profissional e nem pela população. E isso a gente precisa modificar. Com certeza. Roberta, eu posso fazer uma colocação? Claro, por favor. Então, o Carlos trouxe vários desafios, né? Faça os desafios do Carlos, os nossos desafios também. Mas nós temos um desafio maior ainda, Carlos. O nosso serviço não é um serviço estadual como o seu, garantido, né? O nosso serviço hoje, gostaria até do apoio da DAPES, do apoio da Secretaria de Estado, a Carmen, né? Nossa companheira de trabalho, de luta, para que a gente consiga manter esse ambulatório, consiga fazer de uma forma que esse ambulatório se torne, o nosso ambulatório da Univale se torne um serviço contínuo, né? Nesse momento a gente é um serviço contratado por convênio com tempo definido. E esse tempo definido foi prorrogado e a gente está finalizando esse processo. E a gente não quer finalizar, a gente quer manter esse processo contínuo para estar ofertando tudo que nós viemos construindo nesse 1 ano, né, de trabalho para as nossas gestantes aqui da região. É um agradecimento que é um desafio que nós temos e eu acredito que a gente vai vencer esse desafio e que isso é para fortalecer ainda mais o Sistema Único de Saúde e fortalecer ainda mais o cuidado materno-infantil de Santa Catarina. Eu sou adepto sempre à diversidade. Eu acho que se a gente seguir um modelo só de gestão, pode ser que acabe que em algum momento isso entre em
em situações de colapso, enfim. Então, a diversidade sempre é importante. Então, a gente ter ambulatórios e cuidados especializados dentro da universidade, né, isso é muito importante, pela proximidade da equipe que está se formando ali é importantíssimo, né? E, sobretudo, para a qualificação do cuidado, né? Então, a evidência dentro do contexto da universidade, ela é muito mais valorizada que, eventualmente, no serviço de saúde vinculado, né, com gestão estadual. Embora, né, o serviço de saúde estadual deveria também trabalhar com o mesmo cuidado que a universidade. Contudo, acaba que a universidade, né, por N motivo, tem N motivos, tem essas impermanências, né? Por causa que depende do projeto, depende da data, depende da pactuação. Então, acaba que também tem essas dificuldades que nós, da gestão estadual, nós não temos, né? Contudo, todos os processos ocorrem e tem desafios, e aí, por isso que é importante que a gente tenha essa diversidade de modelos, não para que a gente perceba que existe um modelo melhor, mas para que a gente construa uma diversidade e, sobretudo, possa apresentar, oferecer e construir cuidados para essa linha de cuidado que a gente está trabalhando, né? E assim, Carlos e Roberta, essa nossa experiência de ter um ambulatório dentro de uma escola, dentro de uma universidade, com a possibilidade de formar profissionais nesta lógica deste modelo proposto, do modelo PASA, né, de modelo de atendimento contínuo com equipe multidisciplinar, foi o que mais chamou a atenção em Brasília. Várias pessoas do Brasil inteiro vieram saber como a gente conseguiu fazer esse convênio, como isso estava se desenvolvendo, porque uma das maiores demandas que o Sistema Único de Saúde precisa hoje é formar profissionais com esta capacidade, que saiam da universidade já tendo esse pensamento de equipe multidisciplinar, que a gente ainda não tinha conseguido. Esse ambulatório está modificando, inclusive, alguns, principalmente alunos da medicina que não conseguiam se integrar, eles estão muito bem integrados e eles estão vendo a diferença do cuidado prestado. Isso, para nós, é muito importante. A Univale ficou muito orgulhosa desse diferencial que a gente, quando é escola, a gente nem tem essa visualização que se tem de externo, né, da universidade. A gente trabalha dessa forma e foi bastante importante. Assim, eu acho que essa tua chamada de atenção para isso, eu agradeço até, porque é bastante importante para a universidade.